tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver os sinais de pontuação. A gente vai ver ponto final, vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Quando a gente teve a nossa aula online e a gente estava escrevendo algumas frases, eu até comentei com vocês, não sei se vocês vão lembrar, que quando a gente faz uma frase, a gente tem que colocar um ponto final. Por quê? Porque se a gente não colocar um ponto final, não é uma frase. Sabem o que é? É um monte de palavrinha lá junta, mas não é chamada de frase. Ela só é frase quando no final eu coloco um ponto final, que é um pontinho mesmo. A tia Rosa pintou dela aqui de pretinho só para vocês poderem ver bem. Depois a gente tem um outro sinal de pontuação que parece um guarda-chuva, ó. Esse pontinho se chama ponto de interrogação. Olha, quando a gente fala interrogação, até parece que a nossa testa aqui até frange, né? Fica assim franzidinha. Por quê? O que é um ponto de interrogação? Um ponto de interrogação é quando eu quero saber alguma coisa de alguém. Então, quando eu quero saber assim, qual é seu nome? Quantos anos você tem? Você foi lá no parque hoje? Hoje você já almoçou? Quando a mamãe chega em casa e fala assim, você já tomou banho? Você fez a lição hoje? Como é que foi a sua aula hoje? Tudo isso é um ponto de interrogação que a gente tem no final. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Então, quando eu pergunto assim, quando a tia Rosa pergunta para vocês, vocês estudaram? Vocês fizeram a lição? Tudo isso é um ponto de interrogação. Lembra que o ponto de interrogação parece até que a nossa testa se franze, tipo assim, quero saber o que é que você está fazendo. Então, aí a gente usa o ponto de interrogação. Aí tem um outro ponto, olha que legal ele, ó. Ele é um risquinho e ele tem um pontinho aqui embaixo. Esse pontinho, ele se chama exclamação. Olha só, quando eu falo, até o meu rosto muda, né? Exclamação, quer dizer que eu estou exclamando. E às vezes, nem sempre eu estou exclamando por uma coisa boa. Eu também posso exclamar por uma coisa ruim. Por exemplo, eu falo assim, nossa, que horror essa sua roupa. Eu estou usando o ponto de exclamação. Quando eu falo assim, que linda sua roupa, que lindo dia hoje, que parque legal, que passeio legal, tudo isso eu estou exclamando. Então eu tenho que pôr o ponto de exclamação. Eu estou admirando, tá bom? Então eu uso o ponto de exclamação. E existe um outro ponto, que é esse aqui, ó. Que é uma vírgula, ele é assim meio tortinho. Ou para que serve essa vírgula? Essa vírgula serve quando eu estou lendo alguma coisa, por exemplo, às vezes eu estou lendo um texto que é super comprido, ou uma frase que é super comprida. Se eu não tiver essa vírgula, eu fico até sem ar, né? O meu nome é José Joaquim Maria José Manuel, e eu moro na rua Eduardo Veiraz. Eu começo a falar um monte de coisa e eu não consigo nem respirar. Agora, se eu tenho uma vírgula, eu vou falar, meu nome é João José da Silva Manuel. Eu moro na rua Eduardo Ferreira França, 737. Estudo na escola Ângelos. Vocês viram que foi tudo mais pausadamente? Eu consegui respirar um pouco? Então, eu usei uma vírgula. A vírgula também eu uso quando eu quero separar algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo assim, hoje eu fui na feira e comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, melancia e goiaba. Então, sempre que eu estou falando todas as coisas que eu comprei, eu coloquei uma vírgula para separar. Quando eu falo assim, o meu endereço, eu moro na rua Eduardo Ferreira França, vírgula, número 737, bairro Água Funda. Então, vocês viram que eu separei também. Tá? Então essa vírgula ela serve para isso, para eu dar uma pausa quando eu estou lendo, para eu separar algumas coisas quando eu estou enumerando, quando eu estou falando várias coisas que eu fiz, então eu uso uma vírgula, tá bom? Então a gente aprendeu o ponto final, que é quando a gente fala uma frase, a gente termina aquela frase, a gente tem que usar o ponto final. Lembra, se a gente não usar o ponto final, não é uma frase, são várias palavras juntas, então não é uma frase.
Qual outro ponto que eu aprendi hoje? O ponto de interrogação, que é aquele ponto que eu faço uma pergunta. A gente sempre brinca que o ponto de interrogação, ele parece um cabinho de um guarda-chuva, né? Então eu uso o ponto de interrogação. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que está com um juiz e o juiz está fazendo algumas perguntas para ela, ele está fazendo um interrogatório. Então ele usa o ponto de interrogação, tá bom? No final. O ponto de exclamação, que é o ponto que tem um risquinho e um pontinho embaixo. Para que serve? Quando eu estou exclamando alguma coisa, quando eu estou me admirando alguma coisa. E essa admiração pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. E aí a gente tem a vírgula, que é pra gente, quando a gente está lendo, ter a pausa, quando a gente está enumerando algumas coisas que a gente fez, que a gente também coloca a vírgula. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades da apostila de língua portuguesa, que começa na página 58 e vai até a página... Deixa a tia Rosa ver aqui. Vai até a página 64. Na página 64, vocês têm a produção do texto, que é sobre o texto que vocês vão ler, tá bom? Que é sobre o texto que vocês vão ler. Todos, gente, o entendimento de texto que tiver na apostila de português, vocês podem ler o texto e responder as perguntinhas do texto, tá bom? Olha lá, nas perguntinhas do texto vai ter um ponto de interrogação. E quando vocês responderem, vocês têm que colocar o ponto final, tá bom? Beijos, pessoal. Não esqueçam de dar um like na nossa aula, tá bom? E de se inscrever no nosso canal. Beijos!